Oi, gente, estamos dando sequência às entrevistas do webinário Umbanda é Paz e Amor. O projeto ele conta com a sequência do webinário, com 4 entrevistas, e a exposição virtual, que tem como princípio, no caso, falar sobre as vivências e as experiências das pessoas no contexto de terreiro, tendo como referência o terreiro Tenda de Umbanda Luz Divina de São Jorge, aqui da cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Lembrando sempre que o projeto ele tem apoio financeiro da Secretaria de Cultura do Governo do Estado, pelo edital Na Palma da Mão. Hoje a gente está aqui com o Cleiton, que é o pai pequeno da casa, um dos dirigentes da Tenda de Umbanda Luz Divina de São Jorge. De início eu quero agradecer a participação dele e a disponibilidade por estar dando essa entrevista pra gente. E também o apoio e a permissão, no caso, para a gente desenvolver, no caso, esse projeto, no caso. Teve apoio tanto dos dirigentes como da corrente mediúnica da casa. E de início, no caso, eu quero perguntar como funcionam as ações sociais do terreiro Tenda de Umbanda. Olá, Daniel, olá a todos que estão acompanhando esse projeto. E antes de responder essa pergunta, eu gostaria de explanar sobre essa importância de dar visibilidade ao trabalho tanto social quanto espiritual dos agrupamentos de Umbanda, e ter consciência sobre o trabalho social, o trabalho espiritual, é a possibilidade de você também não guardar aquilo que se tem de conhecimento. E tendo consciência é para dar visibilidade e não ficar escondido. Sobre os trabalhos sociais da Tenda de Umbanda Luz Divina de São Jorge, ela se caracteriza principalmente pelo papel de atendimento social, de pronto-socorro espiritual, de aconselhamentos, de atividades externas, de alguma forma para a população, sem estar necessariamente ligada ao trabalho espiritual propriamente dito, Dessa forma, a linha mestra do trabalho social da Tenda de Umbanda Luz Divina de São Jorge, não muito diferente da maioria das casas de Umbanda, dos terreiros de Umbanda, Daniel, o atendimento no que confere ao socorro espiritual, É o atendimento, é o aconselhamento, é a recepção, é o diálogo, é o ouvir determinadas necessidades de pessoas das mais diferentes crenças, das mais diferentes realidades, das mais diferentes problemáticas sociais, uma vez que no processo histórico da Constituição e da formação, do desenrolar dos desdobramentos da Umbanda no Brasil, a Umbanda ela surge justamente dentro de contextos, claro que não muito diferentes dos dias atuais, de contextos de descasos políticos, descasos sociais, descasos econômicos, Então a gente vê uma religião que vai atender aquele que vai procurar um terreiro de Umbanda para ter auxílio, para ser socorrido diante da necessidade de conquistar um emprego, de conseguir um emprego, da orientação ou do socorro espiritual para sanar um problema de saúde, Então a gente vê que são realidades de brasileiras, de brasileiros, que está aí há mais de 100 anos, que também se torna contemporânea. Então os terreiros de Umbanda, no processo histórico, no processo sociológico, antropológico brasileiro, tem sido esse pronto-socorro, esse socorro espiritual diante de mazelas sociais, diante de mazelas políticas. É uma religião que está voltada justamente para as carências. Essas carências, em primeiro plano, materiais, que, por conseguinte, são atendidas ou orientadas a partir de uma condição espiritual. Então, os nossos trabalhos eles não perdem de vista essa possibilidade de atender o aflito que chega desanimado diante das condições reais da vida, diante dos contextos sociais, E essas orientações, esse socorro, se dá por diversas formas, desde um atendimento no que confere aos trabalhos de saúde, aos trabalhos de passes magnéticos, às orientações espirituais a partir da manifestação de determinadas entidades,
Então, a tenda de Umbanda Luz Divina de São Jorge está contextualizada nessas realidades. O socorro, ele é o mais diverso possível, com a possibilidade de não necessariamente garantir, né, a resolução de um problema que é de ordem social e política, mas sobretudo de dar luz ou acolher aquele que sofre, de uma certa forma, para que o indivíduo aflito possa galgar caminhos, que ele possa passar caminhos com orientação, não perdido na vida, não incerto, desesperançado, angustiado, que se configuram depois aí com problemas emocionais, problemas psicológicos, até mesmo de desilusão da vida, né? Então, o trabalho dentro de terreiro tem esse papel, tem esse teor, né? É dar esse pronto-socorro imediato. Isso se vincula e tem como princípio básico também a questão da caridade, né? Que é um dos fundamentos da religião. Sim. Em relação a isso, eu queria tirar uma dúvida no caso. O princípio de caridade que é praticado na tenda de Umbanda Luz Divina de São Jorge é o mesmo das diferentes vertentes de Umbanda ou tem alguma diferença no caso? Partindo do conhecimento, do saber que a prática da Umbanda dentro do Brasil ela é diversa, pelo fundamento de a Umbanda ela não ter um rigor, né, um rigor litúrgico ou homogeneidade litúrgica das suas ritualísticas, né, ou seja, a Umbanda no Brasil ela é praticada das mais diferentes formas, mas o princípio de caridade é o mesmo, né? A caridade é um fundamento da Umbanda. Não importa a roupagem dessa caridade, desde que não se perca de vista, né, o fazer o bem gratuitamente, de fazer o bem aconselhando, orientando, ajudando, né, aquele que procura as casas de Umbanda, a partir do princípio do bem, né? Então, nesse sentido, a gente pode considerar que a prática ou a visão de caridade pela Luz Divina de São Jorge, enquanto agrupamento umbandista, enquanto terreiro aqui em Teixeira de Freitas, ele não é diferente das demais práticas de caridade em todo o território brasileiro. Até porque a forma que a gente vê ou pratica a caridade dentro do terreiro Luz Divina de São Jorge é de duas maneiras. Uma espiritual e outra social, ou socialmente falando, externa ao terreiro. De que forma isso? Além da questão litúrgica e religiosa, a tenda de Umbanda Luz Divina de São Jorge também está pronta e desenvolve trabalhos sociais que estão fora dos limites físicos da casa, que estão fora dos limites litúrgicos, ritualísticos da religião. Dessa forma, a gente tem trabalhos espirituais, religiosos, que, claro, esses trabalhos eles são desenvolvidos a partir da procura de pessoas que são afinizadas às ritualísticas de Umbanda, que são afinizadas à fé umbandista, mas também nós temos trabalhos sociais, né? Esses trabalhos sociais eles não têm vínculo com a religiosidade da Umbanda, mas sim com a consciência umbandista de se fazer o bem, se intervir no meio social, né? De forma que tenhamos um despertar de humanização e o despertar de uma nova consciência para que a gente possa anunciar e configurar e consolidar um mundo de uma nova era, uma transição planetária, onde ou quando pessoas, né, passarão a ter novas consciências espirituais a partir do bem-estar, a partir do bem ao outro, a partir, né, da resiliência, a partir da gratidão, que são valores ou filosofias, né, que estão, de uma certa forma, caracterizadas para esse bem coletivo.
Diante disso, no caso, você fala também tanto da questão da responsabilidade pelo vínculo, no caso, espiritual, mas também pela questão social. Enquanto dirigente, no caso, a gente sabe que você tem uma responsabilidade muito grande, tanto por você, como também pela toda a corrente mediúnica, no qual você, no caso, é visto como pai, tem todo o cuidado em relação a isso. E também essa questão também da responsabilidade do terreiro enquanto um agrupamento espiritual e também essas questões ligadas às próprias questões, no caso, sociais mesmo, da sociedade e as pessoas que procuram a tenda de Umbanda Luz Divina de São Jorge. Diante disso, eu queria saber quais são as maiores dificuldades que você entende, no caso, ou que você vivencia enquanto pai pequeno, que é um dos dirigentes, no caso, da tenda de Umbanda. Vamos lá. Então, diante dessa pergunta, a gente pode elencar diversas questões, diversos pontos, dos quais são desafiadores, né, para alguém que está na condição de ser dirigente de uma casa de Umbanda. A primeira delas, a gente pode elencar a questão da intolerância religiosa, né? A questão da falta de respeito para com os povos de terreiro, e aí não se limita apenas às casas de Umbanda, mas sobretudo Umbanda, Candomblé, né, os povos de terreiro de um modo geral, é que a falta de tolerância ou a falta de conhecimento, né, que se dá às práticas de terreiro, fazem com que nós tenhamos uma certa limitação dentro da sociedade, né? Nós não somos convidados a participar e nem também somos povos representados nos poderes, né? Então isso fica muito difícil. Essa questão dentro da sociedade faz com que a Umbanda, em particular, ela se limite no seu espaço. Ela se limite dentro daquele quadrado da qual é conferido um dado direito, né, dentro da Constituição, que é a liberdade religiosa. Então, atuar socialmente dentro da sociedade a partir, né, dessa ideia de que temos a liberdade religiosa, ela não existe. Então, é um desafio muito grande. Porém, a gente tem a consciência social, política, humana, né, e cidadã, como também espiritual, né? Porque o que a gente vivencia dentro de terreiro a partir da filosofia espiritualista de Umbanda é que a gente possa fazer o bem sempre, né? De que a gente precisa ter uma consciência humanitária e que a gente precisa entender que, para além do espírito, a condição humana é um ambiente propenso para o desenvolvimento de valores, desenvolvimento, né, de conceitos, de visões de mundo e entendimento do mundo. Então esse é o maior desafio. O segundo ponto que a gente pode considerar como grande desafio para ser dirigente de terreiro de Umbanda é justamente as questões de mostrar, né, ou de desenvolver uma consciência que difere a questão humana e a questão espiritual. Né? Muitas das vezes as pessoas colocam os valores humanos acima dos valores espirituais. Né? Não que isso não possa acontecer, né? de colocar o questionamento. Né? Até porque é importante que se faça questionamentos, é importante que haja esse embate, para que as pessoas não se coloquem numa condição de manipuladas, ou até mesmo da vivência ou prática de uma fé, de uma certa forma, que se esbarra no ego, se esbarra na fantasia, né, no fanatismo, né, que é uma questão muito intrigante dentro da sociedade brasileira hoje. É que a gente possa permitir que o indivíduo tenha consciência das suas responsabilidades, das suas escolhas, dos seus valores, dos seus papéis, das suas personalidades, mas também perceba o que se coloca como religioso, espiritualmente falando, para daí diferir até que ponto
a espiritualidade intervém dentro do aspecto humano e que o humano não possa intervir tão fortemente na questão espiritual.